Olá, galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade na carta que o Sêneca escreveu para Lucílio, falando sobre o canto da sereia, que abriu um leque de temas para nós. Nós falamos sobre o canto da sereia interpretado como as distrações desse mundo, e das distrações nós falamos sobre a disciplina, né, que é uma conduta, uma postura diante da vida que nos ajuda a não cairmos nas garras do canto da sereia, nas distrações. E também no outro vídeo eu comentei que para se ter disciplina, foco, fazendo parênteses, em outros vídeos eu comentei muito de foco. Foco eu estava usando e estou usando como sinônimo de disciplina, tá? Então eu comentei que para se ter disciplina é importante termos em mente que necessitamos de ter alguns comportamentos, porque esses comportamentos eles são a base da disciplina, que são a constância, a perseverança, a motivação e o bem-estar, o nosso autocuidado. E agora, então, conforme prometido e sem mais enrolação, vamos falar um pouco das técnicas que nos ajudam a criar o hábito da disciplina. Porque lembra, a disciplina ela é um exercício. A gente precisa treinar até que se torne um hábito. Então a gente tem que ter paciência conosco, né? É preciso treinar. Então, quando a gente organiza o nosso planejamento semanal, é importante, tá? Que cada um sabe o que precisa fazer na sua semana, mas é importante que a gente tenha uma certa organização da nossa semana, para a gente saber como é que a semana vai fluir, o que nós temos para fazer, planejamento pessoal, profissional e particular, porque quando a gente vai implantar um projeto, algo que está aqui dentro, que a gente precisa fazer, algo que nos incomoda, que a gente está necessitando fazer naquele momento, um projeto, seja ele qual for, é importante que a gente tenha noção de como é o fluxo da nossa semana para que a gente consiga encaixar esse projeto, essa meta de uma forma adequada na nossa rotina, porque todos nós já temos uma rotina, né? Então eu uso duas ferramentas. Eu uso duas ferramentas assim para fazer esse planejamento. Eu uso o Google Agenda, eu acho que ele é bem legal e eu uso ele de uma forma macro. Eu coloco lá os eventos mais pertinentes à minha família, né? Eventos da minha família e que vão influenciar diretamente no nosso planejamento pessoal. Então, por exemplo, eu coloco lá na minha agenda os torneios que eu vou ter, porque dessa forma o meu marido fica ciente, ele consegue se organizar também com as coisas dele. Então, eu coloco os torneios, eu coloco médico, né? Então, é uma agenda compartilhada familiar. Então, eu coloco médico, meu filho, eu coloco os eventos do meu filho também, a gente coloca tudo lá, tá? As atividades extracurriculares que ele tem. E também a gente tem essa agenda compartilhada do trabalho, dos projetos, né? A gente tem empresa, então dos projetos que a gente tem também e os prazos que a gente tem para cumprir e tudo mais. Então ali é uma coisa mais macro e que interfere diretamente na nossa agenda pessoal. Em paralelo, eu tenho uma agenda, eu sou do papel. Eu sou tecnológica, sim, mas eu prefiro papel. Eu gosto de livro de papel, eu gosto de papel, esse negócio do Kindle eu até tenho, mas eu não me adaptei. Eu gosto de papel porque eu gosto de escrever, então é um problema para mim. Eu gosto de papel. Então eu tenho agenda e eu pego cadernos mesmo. Se você vai em livrarias e papelarias específicas, você vai achar planners, agenda com um monte de coisa para você colocar de várias formas, adesivo, enfim. Eu gosto de caderno. Então eu vou lá, escrevo a data e escrevo as atividades. Eu separo por prioridade, isso é bem importante, porque eu faço a minha agenda do dia. O que eu tenho para fazer, coloco os horários, então é bem importante que você mensure o quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa, porque daí você consegue ter uma visão melhor do andamento do teu dia, até porque imprevistos acontecem. Então é bom você não agolar a tua agenda, deixar um espaçamento legal, porque se você tiver qualquer imprevisto, qualquer coisa, você tem tempo para lidar com aquilo, né? A gente já comentou isso em alguns vídeos, assim, coisas boas, coisas ruins acontecem, imprevistos acontecem, a gente controla o que é inerente a gente, só que tem todo o resto da vida acontecendo. Então é importante a gente não ter uma agenda maluca, né?
ter uma agenda mais consciente. Então, depois que a gente tem o nosso planejamento, então falei da ferramenta do Google, tem várias outras, tá? E falei da agenda pessoal, onde eu faço o meu planejamento diário. É importante a gente ter essa organização, porque quando a gente vai implementar um projeto pessoal nosso ou profissional, a gente tem noção de como está o nosso planejamento, a nossa rotina, e daí a gente consegue ser mais consciente de que forma a gente vai implantar esse projeto, tá? A gente vai vendo quais são os dias e quais são os horários que a gente consegue começar esse novo projeto. E pelo fato de ser um novo projeto, que vai nos exigir disciplina para que ele seja concluído, é importante que a gente tenha em mente que seja um projeto que esteja de acordo, eu sempre coloco assim, que seja um peso, mas não no sentido ruim, um peso que esteja de acordo com o que as minhas costas conseguem suportar. Porque o que acontece? Chega final do ano, que daí o pessoal pula ondinha lá, as pessoas pegam e falam, esse ano eu vou emagrecer, eu vou começar um clube do livro, eu vou estudar inglês, eu vou não sei o que, coloca um monte de coisa para fazer, sendo que essas coisas a pessoa antes nunca fez. Então, o que acontece? Coloca um monte de carga nas costas e, olha, é muito difícil as pessoas não conseguirem cumprir. Lembra? Tu não falasse as promessas de ano novo que ninguém cumpre. Por quê? Porque você colocou um monte de coisa para fazer e está sendo mais do que as suas costas podem suportar. Por que eu estou falando costas? Porque é que nem um exercício. Você vai lá na academia, coloca 50 quilos em cada perna, sendo que você nunca malhou? Não, você começa devagar e vai aumentando o peso. É a mesma coisa das costas, elas têm um peso que elas suportam, um projeto de cada vez. Então, o importante é isso, escolha uma coisa. O problema é que as pessoas colocam um monte de coisa. E eu tô falando de coisa simples. Você quer começar uma dieta, por exemplo, você come muito doce, aí a pessoa fala lá assim, eu vou ficar 20 dias sem comer doce. E a pessoa come doce todo dia. Vai conseguir? Se a disciplina é um exercício, o que seria mais lógico? A meta, ela tem que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Senão fica muito difícil de você conseguir fazer. Então, o que é a sacada aqui? Começa com uma meta pequena e vai aumentando até você conseguir no seu objetivo. Você come doce todo dia? Programa lá, amanhã eu não vou comer. Mas no outro dia eu vou comer um pedacinho, mas eu vou comemorar. Se aquele dia eu cumpri, eu não consegui, e eu consegui cumprir o que eu me planejei, na semana, um dia eu vou comer, o outro não vou comer. Um dia eu vou comer, o outro dia eu não vou comer. Poxa, comemora! A sacada é a gente comemorar as pequenas vitórias, as pequenas metas que a gente consegue alcançar. A sacada é a gente comemorar. Eu sou muito visual, o ser humano é muito visual, né? A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, mas o nosso mundo, a forma como ele foi criado, ele é muito visual, a gente é estímulo visual. Então, eu costumo pegar post-it e coloco frase para mim no banheiro, coloco no quarto, sabe? Frases motivacionais quando eu tô com um projeto assim que é um pouco mais difícil, que vai exigir de mim. E coloco frases e falo pro meu marido, ó, eu tô com esse projeto, no dia que eu conseguir, que for difícil, eu vou te falar, você fala pra mim, ó, me ajuda aí, fala parabéns pra mim, fala, poxa, ó, que legal, tô vendo que você tá conseguindo fazer, isso é importante, fala pro teu amigo, quem, né, tá num projeto, não tem marido, é solito na vida, mas eu também falo pra amigas minhas, fala pra amiga, aquela amiga que te quer bem, fala, poxa, pro amigo, olha, tô conseguindo fazer esse projeto, tô consegui, e fala pro amigo, ó, quando eu conseguir te falar, fala parabéns pra mim. E por que eu tô falando isso do parabéns e você comemorar? Porque você tá adiando uma gratificação imediata para uma gratificação futura. Você tá querendo uma gratificação no futuro. Gente, tem explicação química para isso, tá? Porque às vezes é tão difícil a gente conseguir implantar os nossos projetos, ter a disciplina. Porque nós queremos gratificação imediata. Isso é químico, tem estudo sobre isso, tá? Então, quando você come ali, por exemplo, estou dando o exemplo da dieta, o chocolate, você está gerando dopamina no teu cérebro, você está tendo uma gratificação imediata daquilo ali. Então, quando você não está comendo, o que teu cérebro está ali? Ai, mas eu quero a dopamina. Então, quando você está trocando comer o doce pela comemoração, não está sendo uma dopamina na mesma dose de você comer o chocolate, mas o que você está trocando?
Eu não comi o chocolate, mas eu estou muito feliz também porque eu não consegui comer. Você tá comemorando, tá jogando a gratificação no teu cérebro. Então isso é legal. Pode parecer balela, tá? Mas faz diferença, porque tem a questão química. Então, enquanto você está gerando, tá exercitando, né, esse hábito, né, de todo dia fazer o exercício para que você alcance a sua meta, seja uma dieta, seja um estudo, é importante que você comemore as suas pequenas vitórias, porque que nem eu comentei, você coloca ali, um dia eu vou comer doce, no outro dia eu não vou comer. Na segunda semana você fala, 2 dias não vou comer, um dia eu vou comer. E daqui a pouco você fala, 3 dias não vou comer, um dia eu vou comer. E daqui a pouco você fala, eu fico 20 dias sem e faço um dia do lixo. Beleza, mas a gente tem que ir de passinho em passinho, né? E outra coisa, é preciso que a gente não seja tão duro conosco, porque nós não somos robô, nós somos seres humanos. Então, o que acontece? Pode ser que às vezes no processo a gente vai dar uma escorregadela. É normal. Eu também, volta e meia, às vezes dou umas escorregadela nos projetos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós estamos num processo de crescimento e aprendizado. Uma criança, quando está aprendendo a andar, ela cai quantas vezes antes de aprender a andar efetivamente? E quando corre ainda não cai uns tombos que a gente fica assim, ó. É isso aí, é que nem conosco, só que a gente quer fazer já tudo perfeito e fica ali, né? Se martirizando. Ai, porque eu dei uma escorregada. Gente, faz parte. É meio piegas o que eu vou falar, tá? Mas não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você levantou. Porque cada vez que você levantou, você ficou mais forte. É a disciplina. Você está treinando, tá? Então, falamos um pouquinho de como você fazer esse planejamento e como você colocar, né, metas pequenas, médio e longo prazo. Não coloca metas muito extensas quando você está começando num projeto, porque senão vai ficar muito difícil de conseguir. Escolha um projeto por vez, para você poder exercitar isso, para que você realmente consiga concluir, né? Vamos desmistificar essa questão das promessas de ano novo, né? Vamos escolher uma, aquela que realmente seja importante. Porque a gente precisa ter começo, meio e fim, né? Isso é importante para o nosso cérebro, para a gente, para a questão de controle de si mesmo, para a nossa vida. Então, vou falar aqui para quem quer estudar, por exemplo. É uma técnica que eu usei muito, eles chamam de técnica Pomodoro. Eu já uso uma adaptação, porque eu já consigo ficar um período maior estudando e lendo. Mas o que consiste? Você coloca um cronômetro para despertar a cada 25 minutos e você desliga tudo, tá? Desliga. Desliga tudo e fica estudando 25 minutos, porque 25 minutos, teoricamente, é um tempo que você consegue ficar concentrado e manter um foco, na maioria das pessoas. Então, você fica ali e quando despertar, esse cronômetro despertar... Ai, desculpa, vai passar uma moto barulhenta. Quando o cronômetro despertar, você pega, dá uma paradinha, 5 minutos, faz um xixi, toma uma água, qualquer coisa, e depois dos 5 minutos, volta e coloca, depois dos 5 minutos, volta e coloca os 25 minutos do cronômetro novamente. Então, para quem quer estudar, é uma técnica que funciona bastante, tá? Funciona muito bem, é uma técnica bem conhecida, para mim funcionou muito legal, tá? Tem uma outra técnica que o pessoal também comenta muito e usa muito, porque foi que nem eu comentei, nós somos seres visuais, é o método GTD, que é o Get Things Done, faça as coisas, que é um calendário, você coloca no lugar onde você mais transita, muitas pessoas colocam na cozinha, um calendário com os dias da semana, e conforme você vai cumprindo as metas diárias, conforme for que você colocou, que você tem que fazer, se o teu projeto exige que você faça todo dia, ou dia sim, dia não, enfim, nos dias que você tem que fazer, você coloca um colorido. Para as crianças, o pessoal usa muito esse calendário com crianças também. Aí o pessoal coloca uma carinha. Cada vez que a criança fez, coloca uma carinha. Para o adulto é um colorido. Se não fez, bota um X. Se a criança não fez, não ganha carinha, né? Então, pra gente que é muito visual, é legal esse método também, tá? Ele cumpre o papel também, né? Ele ajuda. Mas eu acho que mais do que essa questão, que nem eu falei, não existe técnica perfeita. E mais do que a técnica não adianta, na minha visão, se a gente não tem consciência do que nós precisamos para implantar a técnica.
que é aquilo que a gente já conversou aqui, do controle de si mesmo, da economia do tempo, dos comportamentos necessários para a gente implantar a disciplina. Então, nós somos seres que, eu acredito firmemente nisso, a gente, antes de tudo, precisa ter consciência, que nós precisamos ter uma postura interna, uma postura ativa para poder implantar as coisas, porque senão não tem técnica que vá dar jeito na coisa, né? Inclusive, esse método GTD, esse Get Things Done, para criança, eu sou particularmente um pouco, para criança especificamente, eu sou um pouco receosa, eu não utilizo. Aqui em casa, nunca utilizei, porque a criança, nós estamos formando caráter, disciplina. Então, quando você gera essa gratificação para a criança, não porque ela está fazendo a coisa porque precisa ser feita, mas sim porque ela vai ganhar algo, se ela não fizer, ela não ganha, o que a gente está gerando aí? Será que a gente está gerando responsabilidade com ela? Por exemplo, a criança vai lá e bagunça o quarto. Aí você fala assim, você não vai sair daí enquanto você não arrumar o quarto. O que isso está dizendo para a criança? Né? Eu já trabalho da seguinte forma, você tem que arrumar o quarto, porque o quarto, quando você encontrou, estava arrumado. E depois, quando você quiser brincar de novo, você vai ficar me perguntando de brinquedos, vai estar uma bagunça, não vai achar. Então, quando está arrumado, você bagunça, pode bagunçar do jeito que quiser, devolve arrumado. Porque é assim que você encontrou e é assim que a gente tem uma vida organizada. Você está criando consciência. Aí, essa parte infantil a gente pode trabalhar no outro vídeo para quem quiser ter interesse. Mas, assim, tanto na criança quanto no adulto, é importante que a gente também tenha o controle de si mesmo, que a gente entenda a responsabilidade de fazer as coisas, porque senão só a técnica ela não adianta. Tá bom, pessoal? Espero que gostem. Quem tem outras técnicas, compartilha aqui comigo, vamos trocar ideia. Eu adoro aprender coisas novas, acho que é bem importante. Inclusive, deixa eu ver, porque um minuto. Eu tinha deixado em cima aqui. Aqui tá tudo arrumadinho, mas é que meus livros, as bagunças ficam para baixo. Inclusive no nosso livro do Canto da Sereia aqui, o Sêneca, ele fala uma coisa que é bem legal. Ele fala assim, o que é, pois, bom? A ciência das coisas. O que é mal? A ignorância acerca das coisas. Ou seja, o conhecimento, gente, é bom. É bom nós termos conhecimento e estudar sobre as coisas, porque eles nos vão fazer, o conhecimento ele vai fazer a gente transitar melhor no mundo, mais consciente, de uma forma mais harmônica. E a mesma coisa com o nosso planejamento. A gente não pesquisar e não saber sobre as coisas, tem gente, eu prefiro não saber. Mas isso é ruim também, porque é dor, é sofrimento. Você vai ficar fazendo, que nem eu falei ali no final do ano, e não vai conseguir concluir as coisas. Você vai, volta, passa ano, entra ano, você promete as coisas e continua não cumprindo. Então é importante a gente estudar e ver as técnicas e ver como as pessoas estão fazendo para que a gente consiga realmente implantar e aquela nossa voz, o que a gente precisa cantar e ir para o mundo, a nossa vocação que a gente precisa fazer para ajudar a humanidade, fica mais fácil da gente fazer, tá? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. E que nem eu falei, quem tiver técnicas para compartilhar, manda aí para mim. Valeu, galera!